Oi, tudo bem? Hoje estamos reunidos para falar a respeito da ligação, recombinação e do mapeamento genético. Para darmos início, precisamos fazer uma breve contextualização histórica. Em 1911, o pesquisador Alfred Sturtevant, ele, junto com uma equipe ao qual fazia parte do laboratório, começaram a propor estratégias para o mapeamento dos genes, né, que são as unidades herdáveis propostas por Mendel em 1865 e com o início da genética em 1900, anos após, né, pouco mais de uma década após, começou-se a elaboração de métodos para mapeamento desses genes, né? E esses métodos eram baseados na hipótese de que muito provavelmente os genes que compunham cada organismo, eles deveriam, né, alguns deles, permanecer juntos. E uma vez estando juntos, em uma mesma estrutura a qual nós sabemos que é o cromossomo, eles provavelmente seriam herdados juntos. Este fenômeno, né, de ligação física a uma mesma estrutura deveriam promover ou deveriam possibilitar que esses genes eles fossem herdados juntos. Então, esse fenômeno ao qual foi definido em que os genes estavam juntos em uma mesma estrutura foi denominado como sendo ligação. Então, na aula de hoje falaremos sobre ligação, recombinação e mapeamento genético. Então, ligação meta-vencida. Os primeiros geneticistas sabiam que essas ligações propostas, mesmo assim, mesmo existindo, elas provavelmente não eram absolutas. Então, os dados experimentais de pesquisadores da época mostravam que os genes situados em um mesmo cromossomo, eles poderiam sim, né, se separar durante a meiose e formar novas combinações, né? Daí a esse fenômeno ao qual, né, esses genes poderiam, essa ligação poderia ser quebrada, foi denominado, né, ou pelo menos foi associado a um processo denominado de recombinação gênica pela teoria genética simples. Então, havia uma hipótese que afirmava que durante a meiose, quando havia o pareamento dos cromossomos homólogos, muito provavelmente, para que houvesse a quebra dessa ligação, haveria uma troca física de materiais separados e esses, por sua vez, né, eram produtos de recombinação. Né? Esses materiais se separavam e se recombinavam. Nos pontos ao qual acontecia essa recombinação, também denominada de permuta, né, geralmente essas recombinações elas aconteciam entre cromossomos homólogos, que permitiam com que houvesse, em alguns pontos, uma região de cruzamento, né, que depois, né, desse cruzamento, muito provavelmente haveria quebra e uma nova fixação, só que agora recombinada. Né? A esse ponto onde há esse cruzamento foi denominado de crossing over, né, e que, por sua vez, a observação física do evento do crossing over foi denominado de quiasma. Estes dois pesquisadores, o Reginald Punney e o William Batson, foram de extrema importância para o estabelecimento, né, posterior das teorias e dos métodos para a análise de mapeamento genético. Os dois pesquisadores estudaram, né, a ervilha de cheiro, também famosa pelos trabalhos de Mendel, e fizeram algumas comparações com os resultados obtidos por meio de cruzamento. Semelhantemente ao que Mendel havia proposto, né, eles isolaram indivíduos puros para a geração parental e contrastantes. Só que neste caso eles desenvolveram duas características. A primeira, que todos os indivíduos eles eram puros vermelhos, com pólens longos, enquanto que o seu outro parental contrastante era branco com pólens curtos. Curiosamente, a geração filial 1, obtida desse cruzamento, todos os seus descendentes, eles estavam, né, com a característica presente no dominante, que eram pétalas vermelhas e pólens longos. Ao realizar a etapa subsequente proposta por Mendel, né, da autofecundação desse material F1, obteve-se a segunda geração filial, ao qual, como esperado, né, foram observados indivíduos com flores vermelhas com pólen longo, flores
vermelhas com pólen curto, flores brancas com pólen longo e flores brancas com pólen curto. Mas uma coisa que chamou a atenção destes pesquisadores é que as proporções observadas desses cruzamentos, elas não estavam tão de acordo com aquilo que era esperado no mendelismo, né? E quando analisaram, quando pegado esses dados e feito uma análise do teste de Q², né, pôde-se observar que aquelas frequências observadas que deveriam estar na casa de 9 para 3 para 3 para 1, então, peraí, esse 1, essa última categoria, que é a categoria relacionada ao restabelecimento, o ressurgimento daquelas características que haviam sumido da geração parental na geração F1, ela deveria ser a de menor proporção. E como nós observamos, esses valores eles não correspondem àquilo que Mendel havia proposto de 9 para 3 para 3 para 1. Quando calculado os valores esperados para cada uma dessa categoria, levando em consideração o número de indivíduos da população, seria 451,6, 150,6, 150,6 e 50,2, para totalizar aquilo que seria idealizado para a população como sendo as proporções mendelianas. Ao se estabelecer o somatório, né, porque o Q² ele é dado pelo somatório da frequência observada menos frequência esperada ao quadrado dividido pela frequência esperada, constatou-se que havia uma elevação muito grande, né, que o Q² que foi calculado, ele era muito maior aquilo que se observava nos valores tabelados, fazendo com que se chegasse à conclusão de que, muito provavelmente, havia algo que não estava em concordância com as leis mendelianas. Daí, né, como mencionamos no nosso último encontro, as ligações, né, genes ligados, eles também se caracterizam como extensões do mendelismo, né? Então, para que a gente entendesse melhor, né, que o fato do Q² levar à rejeição da hipótese que os genes eles segregavam de maneira independente, que é o que estabelece a segunda lei de Mendel, levando em consideração dois caráteres, nós podemos perceber que esses genes segregam dependentemente, né? Se eu rejeito a hipótese da independência, isso quer dizer que eles segregam dependentemente uns dos outros, ou seja, eles estão ligados em um mesmo cromossomo. Mas o Batson e Punnett poderiam ter proposto essa explicação se tivessem realizado um cruzamento teste em vez de intercruzarem a geração F1, né? Pois eles poderiam ter adotado aquele cruzamento teste, onde você tem o seu indivíduo, ao qual que a gente observa, né, que na geração parental, o que o Batson e o Punnett fizeram? Cruzaram a flor vermelha de pólen longo com a flor branca de pólen curto, né? Ambas eram puras, então a gente leva em consideração aqui flor vermelha, pólen longo, né? Flor branca, pólen curto, ambas puras. Quando ele realiza o cruzamento, né, obtém uma geração F1 híbrida, onde a gente tem um gameta desse, né, que há a separação dos cromossomos homólogos, então um gameta desse se une com um gameta oriundo desse outro, né, formando um indivíduo que ele é um duplo heterozigoto. Todavia, esse duplo heterozigoto, a gente sabe que há a possibilidade da formação, né, de acordo com a segunda lei mendeliana, o R, ele pode, né, uma vez havendo segregação independente, ele pode vir, né, o Rzão com Lzão ou com Lzinho, assim como o Rzinho pode vir com Lzão ou com Lzinho. Mas a gente sabe que se os cromossomos, se por acaso os cromossomos não, os genes estão ligados no mesmo cromossomo, muito provavelmente, caso não haja o evento do crossing over, nós só teremos Rzão com Lzão e Rzinho com Lzinho, uma vez que eles estão juntos. Para que haja a possibilidade da existência de recombinantes, é preciso que haja o evento denominado de permuta gênica ou recombinação. Daí, nós precisamos entender que um organismo como esse, né, um duplo heterozigoto, ele pode ter, no processo da anáfise, a separação
dos cromossomos homólogos, então Rzão, Lzão vai para um lado, Rzinho, Lzinho vai para o outro, formando dois tipos de gametas. Mas, antes da separação, caso haja permuta, nós teremos também a possibilidade de ter um gameta Rzão, Lzinho e Rzinho, Lzão, estabelecendo aqui, olha, as quatro combinações, as quatro configurações possíveis. Esses sem recombinação e esses com recombinação. Desta maneira, se tivesse sido realizado um cruzamento teste, levando em consideração a geração F1, o que é que nós poderíamos ter e o que é que o Batson e o Punney poderiam ter observado? Que muito provavelmente, na hora da formação do gameta, esse indivíduo formando um gameta Rzão, Lzão, ele poderia se unir com um desses dois daqui, independente, formando esse primeiro indivíduo. Se fosse assim, o segundo caso, né, o Rzinho, Lzinho, poderia se unir a qualquer um dos dois gametas que não foram utilizados, formando esse outro indivíduo Rzinho, Rzinho, Lzinho, Lzinho. Mas, havendo a recombinação em um cruzamento teste, o que é onde você usa um indivíduo que não vai afetar a expressão deste outro recombinante, então você tem Rzão, Lzinho, aqui, com qualquer um dos dois, né, aqui, formando esse indivíduo Rzão, Rzinho, Lzinho, Lzinho. E, por fim, né, nós teríamos, se teve esse recombinante neste sentido, temos o outro recombinante no outro, formando um genótipo Rzinho, Lzão. Né? Esse gameta, fecundando um destes, dará origem a esse último exemplar. Então, temos aqui indivíduos com Rzão, flor vermelha, Lzão, pólen longo. Rzinho, Lzinho, então seria flor branca, pólen curto, flor vermelha, pólen curto e flor branca, pólen longo. Teríamos as quatro combinações e, assim, o Batson e o Batson e o Punney poderiam ter chegado, né, a melhores deduções ao invés de ter sido feito o intercruzamento, que é a autofecundação da geração F1. Curiosamente, né, o que a gente pode perceber é que dá para se calcular a frequência com que existe a recombinação, que não seria aquilo que seria esperado, porque a gente sabe que os recombinantes observados nas leis mendelianas, eles equivalem a 50%. Lá na segunda geração filial, nós temos os recombinantes, né, sendo observados na categoria de 50%. Todavia, né, quando a gente fala, né, você tem um F1, você vai ter Azinho versus ele mesmo. Quando você tem a descendência, aqueles dois heterozigotos do cruzamento, eles são os indivíduos que são considerados recombinantes, né? Daí, o que acontece? Quando você tem uma população, você tem o potencial de avaliar, dentro daquela população, quantos dos indivíduos são recombinantes. Muito simples. Esse daqui sofreu recombinação? Não. Esse sofreu recombinação? Não. Somente esse e esse passaram por processo de recombinação. Mas todos eles fazem parte da população. Então, o que é que eu faço? Eu somo esse mais esse, que são os recombinantes, e divido pelo total da população. Eu tenho aqui 80 dividido por 1000. Né? Então, a gente tem um índice de 8% sendo encontrado de indivíduos recombinantes, baseado nos dados desta população aqui apresentada. Então, o limite máximo é alcançado para se evidenciar, né, obviamente, as ligações, a gente deve considerar alguns limites máximos. Se o cálculo, quando você tem, é de 50%, quer dizer que os genes estão separados, né, são de segregação independente. Né? Agora, se esses valores, né, forem inferiores a 50%, indica que os genes estão ligados e fazem parte de um mesmo cromossomo. Tá? Aqui, como mencionado, né, nós temos aqui indivíduos que são recombinantes, que são formas que não existiam nas gerações anteriores. Então, esses são os produtos, quando eu menciono que a gente tem o potencial, por meio de um cruzamento teste, de identificar os indivíduos recombinantes. Já que, olha, esse é igual a esse é igual a esse, e nós temos aqui 50% de indivíduos recombinantes. Um fenômeno que eu chamo a atenção de vocês é que, assim, a gente, quando tem um indivíduo que a gente analisa em cruzamentos, esses dois indivíduos, eles são duplo heterozigotos. Está aqui, Rzão, Rzinho, Lzão, Lzinho. Rzão, Rzinho, Lzão, Lzinho.
Só que os genes dominantes, quando eles estão em um cromossomo, e os recessivos, né? Os genes não, os alelos. Quando os alelos dominantes estão em um cromossomo e os recessivos em outro, disse que eles estão em fase de acoplamento. Mas isso daqui é meramente para fins de conhecimento. Eles não vão ser explorados durante os processos de avaliação. Já se por acaso eles estiverem em cromossomos distintos, por exemplo, um dominante aqui, outro dominante lá, e um recessivo aqui, outro recessivo lá, né, disse que eles estão, né, que esses heterozigotos estão em fase de repulsão. O crossing over é um processo que ele funciona como sendo a base física para a existência dessas recombinações. Vamos tomar como exemplo aqui um par de cromossomos homólogos. E o que são os cromossomos homólogos? Nada mais são do que cromossomos que apresentam a mesma composição gênica. Percebam, eu não estou falando de composição alélica, eu estou falando de composição gênica. Eu tenho gene A, gene B e gene C. Mas eu tenho aqui, nesse cromossomo, o alelo dominante para A, para B e para C, e no outro lado o alelo recessivo para A, para B e para C. O crossing over, como a gente sabe que aconteceu como acontece na meiose, o crossing over ele vai acontecer quando, na fase de diplóteno, os cromossomos homólogos eles se pareiam, permitindo, por meio do contato das duas cromátides internas, permitindo que haja o crossing over em algum ponto do cromossomo. E aqui a gente tem como exemplificar, né? Porque o produto desse crossing over aqui, olha, nós temos aqui uma cromátide que não estava em contato físico, ela permanece íntegra. Essa outra também que não estava em contato físico com o cromossomo homólogo, também permanece íntegra aqui embaixo. Todavia, essa daqui, houve um ponto de cruzamento, né? Houve um crossing over nesta região daqui entre A e B, formando assim um gameta do tipo Azão, Bzinho, Czinho. E o outro Azinho, Bzão, Czão. Esse é o primeiro modelo de recombinação, mas essa recombinação ela também poderia ter acontecido na segunda região, entre B e C, formando aqui normal, que são gametas sem recombinação, que darão origem a gametas sem recombinação, e poderia ter também formado um gameta recombinado do tipo Azão, Bzão, Czinho e Azinho, Bzinho, Czão. Por último, nós também temos a possibilidade que o crossing over ele não aconteça em um único ponto, mas ele pode acontecer em mais de um ponto. Daí nós temos aqui gameto normal, gameto da origem gameto normal, e neste caso aqui dá Azão, Bzinho, Czão e Azinho, Bzão, Czinho. Então nós temos aqui um tipo, né, levando em consideração aqui apenas 3 genes, nós temos um tipo de recombinante, de não recombinante, outro não recombinante, e temos 6 situações onde temos cromossomos recombinantes que darão a origem a gametas também recombinantes. Duas outras pesquisadoras, a Barbara McClinton e a Harriet Creighton, né, foram extremamente importantes para o estudo e a evidência da ocorrência de crossing overs, né, analisando especialmente o cromossomo 9 de milho. Estes pesquisadores descobriram que existiam 2 tipos de milho, né, que tinham diferenças no cromossomo 9. Um dos milhos, né, dos pés de milho, tinha uma estrutura que ela foi denominada de nobe heterocromático, e que esse milho apresentava 2 características, né, 2 genes marcadores, né, um C dominante e o outro WX dominante ou recessivo. Essa é a forma normal. Além dessa configuração, além do 9, também observava-se que o cromossomo 9 de uma das variedades, a variedade denominada de anormal, ela tinha também um trecho de um outro cromossomo nessa posição. Enquanto que o indivíduo normal, né, eles utilizaram que não tinha um 9, nem tinha esse trecho de outro cromossomo, mas usaram características, já que eles estavam analisando características morfológicas, características relacionadas também ao C, só que agora a característica recessiva, enquanto que o outro, né, ele utilizou uma característica WX dominante. Essas pesquisadoras promoveram cruzamentos, e como resultados desses cruzamentos, elas observaram que houve a formação de indivíduos que tinham o C dominante com WX, aqui olha, depois do crossing over, né? O C dominante ficou com WX dominante, e esse pedaço aqui, né, ao qual não tinha a adição do segmento do outro,
enquanto que esse não tinha o NOB, o segundo cromossomo, que foi recombinado nessa região entre C e WX, e que ficou com esse segmento, né, de outro cromossomo, caracterizando assim, né, a existência de um processo de crossing over. Elas conseguiram verificar isso também citologicamente. Os quiasmas e o momento do crossing over. Bom, na verdade, como eu havia comentado para vocês, os quiasmas são as provas físicas do que aconteceram crossing overs. O crossing over ele acontece na fase de paquíteno da meiose, e os quiasmas só são observados na fase subsequente, de diplóteno, quando essas cromátides irmãs, elas têm a tendência de se separarem, né? Mas elas ficam unidas por pontos específicos, que são os últimos a serem finalizados desse pareamento. Então, durante a separação, os quiasmas são os últimos locais, junto com os centrômeros, a serem desfeitos, e eles são possíveis de se ver, né? Então, nós temos aqui um ponto de quiasma, aqui outro ponto de quiasma, né? Temos aqui vários cromossomos aqui mostrados na fase de diplóteno, sendo, né, tendo a ocorrência de crossing over. Então, neste momento, os cromossomos que encontravam-se ligeiramente pareados, em diplóteno e paquíteno, eles permanecem unidos aqui, zigóteno e paquíteno, eles permanecem unidos em diplóteno, principalmente pelas regiões de centrômero e quiasmas. Dados experimentais sugerem que o crossing over ocorre antes da formação do quiasma. É óbvio, né? Isso fica só evidente, o quiasma só é evidenciado a partir do momento em que as cromátides e os cromossomos homólogos eles começam a se separarem. Tá? Então, a maneira de manter os membros do bivalente unidos durante a prófase 1, que a gente sabe que acontece, mas eles começam a se separar. Quando essa separação acontece, a gente começa a observar algumas formações dessas pontes chamadas de quiasmas. Então, o processo de mapeamento ele se dá por meio da análise desses quiasmas que acontecem em prófase 1, né? E que também são evidenciados os pontos de recombinação. Então, os geneticistas eles constroem os mapas cromossômicos contando o número de crossing overs que estão relacionados diretamente ao quiasma, né? Isso é feito contando o quiasma ou também, né, verificando a existência de cromossomos recombinantes. O Sturtevant estimou a distância entre dois pontos de um cromossomo pela contagem do número de quiasmas observados entre eles, né? Então, a distância do mapa genético ela pode ser calculada elencando um conjunto de crossing overs aqui evidenciado. Por exemplo, aqui nessa fórmula, o pesquisador ele sabe que, levando em consideração 100 células, daqui 1, 2, 3, 4 até 100, ele pode encontrar indivíduos que não sofreram recombinação, indivíduos que sofreram uma recombinação, indivíduos que sofreram 2 recombinações ou até mesmo 3 recombinações. Então, para saber da frequência, o Sturtevant estabeleceu o seguinte: é possível fazer multiplicações, né, aqui, indivíduos sem recombinações. Então, ele chamou de 0 vezes, quantos foram? 70 dos 100. Mais, o que sofreram uma recombinação, 20 dos 100. 2 recombinações, 8 dos 100. E 3 recombinações, 2 dos 100. Então, ele fez essa multiplicação e disse que, com base no que foi observado entre o gene A e o gene B, a existência desses recombinantes permitiu calcular que existia uma distância de 0,42 unidades de mapa, né? Que essa é a forma de se medir a distância entre dois genes. E eu vou comentar que tem uma outra também que foi implementada logo em seguida. Então, o mapeamento, ele poderia ser feito, os primeiros foram feitos por meio do mapeamento entre 2 pontos. 2 pontos, no que se pode dizer, né? Então, nós temos aqui essas 2 características determinadas que determinam a formação de asas do corpo. Eles eram localizados, né? Foi possível de se observar que eles eram localizados no mesmo cromossomo. E, baseado na utilização, né, do cruzamento entre indivíduos tipo selvagem e tipos mutantes, foi possível se estabelecer a distância entre esses 2 genes, levando em consideração que nós tínhamos indivíduos
com asas longas ou asas vestigiais. Lembrando que essa é uma outra forma de dizer que o alelo é dominante, é quando você coloca um mais. Então, tem autores que estabeleceram esse tipo de nomenclatura. Então, indivíduos com alelo dominante, asas longas, indivíduos com alelos recessivos, asas vestigiais. E com relação também à cor do corpo, né? O B mais indica a formação de corpo cinza, enquanto que o B somente de corpo preto. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, você pega um indivíduo que tem genes situados em um cromossomo, neste caso um cromossomo autossômico, os não sexuais, você pode realizar um indivíduo puro, o cruzamento com outro indivíduo puro contrastante, né? Então, a partir desse cruzamento, a gente sabe que a geração F1 ela é toda, né, toda heterozigótica. Quando você realiza o cruzamento teste, pegando essa F1, né, e analisa por meio do cruzamento teste a sua descendência, nós observamos que há indivíduos que eles são formados aqui com asas longas, corpo cinza, asas curtas, corpo preto, ou perdão, asas vestigiais, corpo preto, e temos asas longas, corpo preto, e asas vestigiais, corpo cinza, né? E para se estabelecer, obviamente, né, a frequência de recombinantes, que é por este motivo que nós conseguimos calcular a distância entre os genes, nós só devemos levar em consideração, né, vendo a população total aqui de 1.000 indivíduos, você tem 180 recombinantes, que é esses que sofreram aqui recombinação, então você pode calcular essa frequência, né, pegando o número de recombinantes, dividindo sobre o total da população, que inclui os parentais e também os recombinantes, né, os genótipos que têm semelhança com os parentais e os recombinantes. Daí você tem 180 dividido por 1.000, que dá 18%, né, 0,18, que é 18%. Outros experimentos realizados pelo Bridge e o Albright, né, permitiram também que, além da distância entre dois pontos, que neste caso, no exemplo anterior, nós calculamos a distância entre VG e B, que é a distância entre o gene que determina o tipo de asa e a cor do corpo, eles têm 0,18 unidades de mapa, ou também 18% de recombinação, né? É possível também fazer o cálculo da distância quando você tem em um mesmo cromossomo 3 genes de interesse para serem investigados. Neste caso, esses dois pesquisadores avaliaram também, né, o cromossomo X, que possuía 3 estratégias, né, relacionadas à estrutura das moscas. Então, ele viu aqui, com relação às cerdas, a condição dominante era o tipo selvagem, que era o normal, ou algumas em formatos de escudo. Com relação ao olho, o olho que ele chamou de selvagem, que é o normal, e o equino, que é o mudado. E com relação às asas, ele viu aqui asas do tipo selvagem, né, e outras, né, sem nervuras transversais, que era a disposição das nervuras na asa. Daí esses pesquisadores, sabendo que, né, na fêmea, né, tinham 2 cromossomos tipo X, porque essas 3 características estão associadas ao cromossomo X, né, enquanto que no macho, o macho é XY, então ele só tem um X e o outro é o Y. Quando realizaram o cruzamento, a partir desse cruzamento eles obtiveram indivíduos, uma fêmea heterozigótica, né, uma dessa com uma dessa, e com esse obtiveram um macho, né, também, neste caso daqui, heterozigoto. Ao analisar a população, nós podemos observar o seguinte: nós tínhamos indivíduos que eles tinham as 3 características consideradas mutadas, né? Então nós tínhamos SC, SC, CV, e os tipos selvagens SC+, CV+, SC+, e CV+, onde eles puderam, né, observar que existiam indivíduos sem recombinação. Todavia, também encontraram, quando analisaram a população, indivíduos que eles tinham recombinado nessa primeira região daqui, formando indivíduos SC, SC+, CV+, como podemos observar aqui. Se há essa recombinação aqui,
também, obviamente, é formado um indivíduo SC+, EC e CV. Também foi observado aqui, né, na população. Isso na primeira região, considerando os indivíduos normais. Também foi observado que haviam indivíduos que apresentavam recombinação na segunda região. Daí, tinham indivíduos que eram SC, SC, CV+, que isso a gente observa aqui. Bem como, se tinha a formação desse, também tinha aquele que era SC+, SC+, CV, que é esse indivíduo aqui abaixo. E existiam, como último exemplo, aqueles que sofriam dupla recombinação, ou seja, recombinação na primeira região e recombinação na segunda região, formando os indivíduos SC, SC+, CV, que a gente observa aqui, e o SC+, SC, CV+, que é a última categoria. Então, analisando as populações, os pesquisadores, o Brit e Albright, perceberam que existiam, né, representantes para todas as categorias, totalizando 3.248 indivíduos. Então, para se calcular a distância desse primeiro gene para o segundo, é preciso ver quantos recombinantes tem nessa região. E para calcular a distância do segundo gene para o terceiro, é preciso ver o número de recombinantes dessa região. Tomando isso por base, né, então, os da primeira região, o que é que a gente observa? Que tinha essa categoria, que é a categoria 3, e a categoria 4. Tínhamos representantes. Só que eu chamo a atenção que, além aqueles indivíduos que sofreram recombinação apenas em uma região, existiam outros que sofreram nas duas regiões, né? Tanto do primeiro para o segundo, quanto do segundo para o terceiro. Mas, para eu fazer o cálculo de quantos recombinantes tem nessa região, eu preciso levar em consideração também aqueles que sofreram a dupla recombinação, porque eles sofreram recombinação nessa primeira região, né? Entre 1 e o 2. Daí, nós temos representatividade aqui, totalizando 295 indivíduos. Semelhantemente, a gente pode pegar o número total de recombinantes, que foram esses 295, e dividir pelo total da população, que é de 3.248, chegando a uma distância entre o gene SC e EC de 0,091 unidades de mapa, que o Sturtevant também denominou de Morgan, né, em homenagem a seu orientador, ou ele, quando multiplica esse valor por 100 para encontrar a frequência, né, ele chamou, né, 0,091 é igual a 9,1 centimorgan. Então, a distância daqui para cá é de 9,1 centimorgan. Para calcular a segunda região, que é de EC até CV, ele usa o mesmo princípio, pega os recombinantes somente na segunda região, bem como os recombinantes duplos, que sofreram recombinação também nessa região, encontrando um valor de 342. A linha de raciocínio é a mesma, né? 342 dividido pelo total, que dá igual a 0,105 Morgan, ou unidade de mapa, ou 10,5 centimorgan. Então, como é que eu sei? Se eu sei que daqui para cá é 9,1 centimorgan e daqui para cá é 10,95, qual é a distância daqui para cá? É simples, eu somo 9,1 mais 10,5 e obtenho um total que é a distância, né, de SC a CV. Ou ainda a gente pode pegar quantos recombinantes tiveram na primeira região. Aí a gente pega, né, quantos foram os não recombinantes. Aí você vai no total, divide pelo total da população, você tem esse valor. Mas, quantos foram na primeira região? Aí você vai ver lá, soma e divide pelo total. E quantos foram com dupla recombinação, né, que a dupla está aqui. Então, a gente teve 2 dividido por 3.248. Então, você também pode fazer esse cálculo usando aquela outra fórmula e chegar ao mesmo valor da distância de 0,196 Morgan ou 19,6 centimorgan. Todavia, existe um fenômeno denominado de interferência e outro denominado de coincidência, né? E isso geralmente é aplicado no teste de 3 pontos. O que essa interferência quer dizer? Bom, eu tive recombinantes na primeira região, entre a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo gene. E tive recombinantes na segunda região,
que é entre o segundo gene e o terceiro. Mas alguns autores afirmam de que os recombinantes que acontecem na primeira região podem vir a interferir nos recombinantes que acontecem na segunda região, né? Ou seja, os crossovers que acontecem aqui podem interferir nos crossovers que acontecem ali. De maneira que esse evento, quando um interfere no outro, é denominado de interferência. Então, os crossovers da primeira região, se eles não interferem, eles são independentes do da segunda. E se eles interferem, o que acontece em um, né, depende do que acontece no outro, né? E isso, um crossover, ele pode ter força para inibir outro crossover em uma região muito próxima. Por isso, é necessário calcular-se a interferência. A interferência é entendida como 1 menos a coincidência, né? Onde a coincidência é a frequência observada de crossovers duplos dividido pela frequência esperada de crossovers duplos. Crossovers duplos só acontece aqui, nesses dois. Então, a frequência de crossover na primeira região a gente já calculou, como na segunda. A frequência esperada de crossovers duplos é a frequência da primeira e a frequência da segunda. Então, eu multiplico as duas. Está aqui, 0,95. Certo? Então, essa é a frequência esperada. Já a frequência que foi observada de crossovers duplos foi só 2 no total da população, né? De maneira que, quando eu divido isso daqui, eu tenho 0,06. A fórmula da coincidência é igual a frequência de crossovers duplos observado dividido pela esperada. Então, eu tenho um valor aqui de 0,063. Substituindo a fórmula, né, a coincidência na fórmula de interferência, eu tenho uma interferência aqui de 0,937. E o que isto quer dizer? Quando a interferência é próxima a 1, indica que os crossing overs não são independentes. O que acontece em um interfere no outro. Já quando essa interferência é muito distante de 1, eu tenho uma elevada coincidência, que indica que os crossing overs eles estão distantes e que, por sua vez, eles são independentes um do outro. Várias pesquisas têm apontado que quando eu tenho uma distância entre genes, né, ou entre 3 pontos, né, com menos entre esses pontos extremos, o 1 e o terceiro ponto, com menos de 20 centimorgan de distância, eu tenho uma interferência elevada, que é o que a gente observou quando a gente calculou e viu que a distância do primeiro ao terceiro gene era de 19,6, indicando uma alta interferência, como a gente calculou. Então, o nosso encontro de hoje era isso, né? Fiquem com Deus e até breve.